Tu acredita que logo quando eu adentrei a igreja na minha adolescência, abracei o evangelho e recebi o meu processo de instrução bíblica, os meus estudos bíblicos, eu acreditava num Deus que estava sempre disposto a fulminar. Vai aparecer, vai arregaçar comigo de tão pecador que eu sou. E olha, eu fui criado no evangelho em que eu tinha medo de Deus. Se Deus aparece, é o meu fim. Se eu compareço indignamente em alguma circunstância na presença do Eterno, eu vou simplesmente ser consumido. E quando eu entrei na igreja, eu fui logo instruído da seguinte forma. Eu não sei se você recebeu esse tipo de instrução. A igreja é o santuário, semelhante ao que tínhamos no Velho Testamento. O templo funciona como um santuário. Disseram-me que o pátio é o quintal, da mesma forma como temos o pátio lá. Aqui é o pátio, aqui é o lugar santo, onde funcionava a escola sabatina e onde ocorria aqui o espaço denominado de plataforma para o culto divino, era o lugar santíssimo. Pátio, escola sabatina, lugar santo e mais um degrau acima, lugar santíssimo. Alguém recebeu essa instrução aí no seu processo? Eu recebi essa instrução. E eu não era batizado ainda, eu tinha 14 anos de idade e eu precisava muito trabalhar. Eu precisava trabalhar por uma necessidade extrema, uma família paupérrima, uma dificuldade absurda. E sendo frequentador da igreja, aos 14 anos de idade, o faxineiro da igreja, a faxineira da igreja não podia mais fazer o serviço de limpeza. E ao perceber que não havia mais quem limpasse a igreja, eu aos 14 anos de idade, procurei o tesoureiro da igreja e disse: irmão, pelo amor de Deus, me deixa limpar essa igreja. Eu preciso muito desses trocadinhos, vai fazer uma diferença absurda na minha vida, preciso de verdade, deixa eu ser o faxineiro da igreja. Eu não era nem membro da igreja ainda, eu não era batizado ainda, eu estava no clube de provadores, eu estava estudando a Bíblia, mas eu precisava muito da graninha do faxineiro. E eu me prontifiquei para realizar o trabalho. Afinal de contas, eu não dei muito certo como vendedor de paçoca, eu não dei muito certo como vendedor de picolé na praia, lá no Rio de Janeiro, e eu falei assim, eu acho que eu vou dar certo como faxineiro. E me candidatei ao emprego e clamei pela misericórdia. O tesoureiro, que era um indivíduo muito acessível, muito meu amigo, ele falou assim: olha, Eduardo, normalmente a gente não faz isso, você é uma pessoa muito nova e tudo mais, acho que tem uma grande responsabilidade em limpar a igreja, e a igreja é relativamente grande, você é pequeno, e eu só tinha mais ou menos uns 48 quilos, o pessoal olhava para mim, não sabia se eu estava de frente ou se eu estava de lado, e falava assim: rapaz, tu não vai aguentar limpar a igreja, arrastar os bancos, e era daquele tempo, onde tinha que encerar o chão, lembra daqueles pisos vermelhões, e lá era amarelo, era um piso amarelão, eu tinha que encerar a igreja. Gente, eu começava na sexta-feira de manhã encerando a igreja, eu passava a sexta-feira inteira encerando a igreja, porque era um negócio quase de morrer. Amém nada, irmão, pelo amor de Deus. Sangue de Jesus tem poder. Ei, pensa no exercício doido, uma igreja pobre que não tinha uma enceradeira. Ei, mano, eu terminava o dia arregaçado de com força. Só que é o seguinte, lembra que eu fui ensinado? Pátio, lugar santo e lugar. Aí me disseram: você não é batizado ainda, você ainda não é membro da igreja, você não tem direito a pisar no lugar. Se você pisar ali sem ser batizado, é capaz de você ser. Pensa no medo, mano. Ei, eu dividia a limpeza com outro jovenzinho, porque a igreja concordou que eu fosse o faxineiro, mas desde que outro rapaz também dividisse o trabalho. Ele era batizado e eu não era. Aí eu combinei com ele: você limpa o lugar santo e o santíssimo, e eu limpo o pátio, porque pecador tem que se dar mal mesmo. Ei, como era ruim ser pecador, mano, porque a maior parte ficava para mim, e o garotão ficava só com o santo e o santíssimo. E eu falava assim: como é ruim ser pecador, mano, como é ruim. E eu falei assim: mas no dia que eu batizar, eu vou subir no santíssimo. Um dia,
O garoto que limpava a igreja comigo ficou doente, não pôde vir. Eu limpei todo o pátio. Fiquei, será que eu subo no santo, gente? Aí eu arrisquei, no santo eu vou até subir, mas no santíssimo eu não ponho o pé não. Limpei o santo e eu falei assim, mano, se eu não limpar o santíssimo, amanhã o pessoal vai chegar, vai estar sujo, eu vou perder meu emprego. O que eu vou fazer? Eu morro ou perco o emprego? Dúvida cruel, né? Tive uma ideia. Para não pisar no santíssimo, olha a ideia, 15 anos de idade. Para não ser fulminado, para não tocar no chão, eu fui lá fora no quintal da igreja, peguei um monte de blocos de tijolos, coloquei empilhado, o tanque batismal também ficava assim. Eu empilhei os tijolos em cima de um papelão para não sujar o chão, que eu já tinha encerado. Peguei a tábua da construção, estiquei, coloquei em cima dos tijolos e coloquei aqui em cima do tanque batismal. Fiz uma ponte. Eu falei, vou na ponte e não morro. Me debrucei sobre a ponte, numa mão a lata de cera e na outra a junção dos tecidos, porque eu pegava na lata de cera e ficava encerando o chão de um lado, cansava, colocava a lata de cera em cima da tábua, encerava do outro lado, descia, arrastava a pilha de tijolos, arrastava a tábua, só para não encostar no Santíssimo. Tudo isso para não morrer, irmão. Eu fui cansando. Teve uma hora que deu ruim. Eu desequilibrei da tábua e caí no lugar santíssimo. Eu sozinho dentro da igreja, irmão. Na hora que eu caí, eu gritei, não me mata, Senhor! E eu quero te dizer que eu não morri, irmão. Eu estou aqui pela graça de Deus. Ele não me fulminou. Ele me recebeu de braços abertos e hoje eu faço parte da família de Deus. Mas pensa, mano, que evangelho é esse que você tem medo de Deus porque Ele vai te fulminar? O maior desejo de Deus é queimar você. Que evangelho é esse, irmão? O evangelho não é isso. O maior desejo de Deus é que você se aproxime dEle, porque Ele não quer fulminar você, Ele quer amar você, Ele quer receber você, e Ele está te dizendo nessa noite, aquele que vem a mim de nenhum modo lançarei fora. Ei, Ele te chama, meu filho, e não é para castigar você, não é para fulminar você, é para mostrar o quanto você é importante, o teu valor está estampado na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Para de ter medo de Deus, tenha medo de ficar longe de Deus. Mas a graça de Deus se manifesta em nos dar, não aquilo que merecemos, mas aquilo que precisamos. De repente eu preciso ser fulminado nesta noite, mas Deus me estende a sua graça, e ao invés de ser fulminado, Ele me redime, Ele me salva. Entra confiante na presença do Senhor, porque o desejo dEle não é fulminar você, é te receber como cidadão do reino dos céus. E quanto à igreja, santo, santíssimo, note, Jesus não vai vir buscar este templo, embora ele seja muito lindo, e o Espírito Santo não habita em templo feito por mãos humanas. Nós somos o corpo de Cristo, o corpo é o templo do Espírito Santo. Deus não tem prazer em habitar aqui se não estiver habitando em você. E Ele não vai vir buscar este microfone, estes bancos, essa estrutura, iluminação ou LED. Ele vai vir buscar você. Você é o motivo pelo qual Jesus morreu na cruz do Calvário. E juntos nós formamos a igreja de Deus. Quando a Bíblia diz que Ele vem buscar a sua igreja, Ele vem buscar a todos nós que estamos preparados. E ao invés de termos medo dEle nos fulminar, ficamos com medo de estarmos distantes dEle. E por isso estamos vivendo intensamente ao lado dEle, hoje e para todo sempre, em nome do Senhor Jesus.